Boa noite. Eu já estava ficando com saudades do grupo de oração aqui na igreja. Chegou a pandemia, né? De repente a gente foi obrigado a ficar em casa. Depois de um certo tempo ainda começou a ter o grupo pelo menos transmitido. Aí ali na capela devagarzinho foi voltando. Agora a gente já está pelo menos na igreja, né? Está ficando assim mais parecido com aquilo que a gente vivia. E eu gosto muito do grupo de oração aqui dentro da igreja. Eu gosto muito. Particularmente, eu me sinto abraçado por Deus aqui. Então é muito legal. Estava com saudade de a gente poder realizar o grupo aqui. Esse mês de novembro, no começo do mês, dia de finados, depois dia de todos os santos, e aí a coordenação do grupo de oração colocou como tema do mês falar sobre a santidade. O nosso convite a viver a santidade nesse mês. E a gente teve a alegria, né, de logo no começo ter o Padre Evandro, que esclareceu muita coisa, deu uma aula para a gente, foi muito bom. A Mariana veio completar bastante coisa, nos explicou o tanto que Deus nos quer santos e tudo que Ele vai fazer incansavelmente para isso, né? A Suzete nos ensinou, nos ajudou a pensar, nos refletirmos. E hoje eu quero tentar somar toda essa linha de pensamento em cima desse convite do mês de novembro, que é o convite à nossa santidade. Talvez para algumas pessoas pode soar assim um tanto distante, né, falar em santidade. Eu posso ser santo? Porque tem várias maneiras de eu entender isso. Por exemplo, que santidade que é? Eu quero ser santo como Santo Agostinho? Ou eu quero ser santo como o Padre Carlos? Ou eu quero ser santo como um colega de trabalho que eu considero que é um santinho, de tão bonzinho que ele é? Qual a diferença dessa santidade que Deus espera de nós com tudo isso? Ele espera que eu me torne um grande santo, que tenha uma estátua, ou que eu seja uma pessoa que funde uma comunidade, como o Padre Carlos, ou que eu simplesmente seja o santo ali aonde eu estiver. A questão é, Deus nos quer simplesmente santos. O que eu vou fazer com a minha santidade vai depender do tanto que eu me dedico, até onde eu quero chegar, o que eu me proponho a fazer com isso. Nós, quando nascemos santos, feitos por Deus para a santidade. A maioria, acredito, que foi batizado. No batismo nós recebemos essa semente que Deus coloca para cultivarmos a santidade dentro de nós. O problema é que a maioria das vezes, durante o caminho, a gente vai crescendo, conhecendo coisas, enfrentando situações, e talvez essa santidade que Deus planejou na nossa vida, a gente acaba não indo de encontro com ela, não executando ela, não cultivando aquela semente que Deus colocou dentro do nosso coração. Que é quando a gente, de uma forma ou de outra, acaba cometendo os pecados. Todos nós sabemos que os pecados nos afastam de Deus e nos afastam do projeto de Deus dentro da nossa vida. Todos nós sabemos que Deus só quer o melhor. Não existe uma vírgula, um pensamento sequer de Deus para algo mal para nós ou em nós. O detalhe é que Deus nos deu livre-arbítrio. Então eu posso
escolher o que eu quero fazer com a minha vida. Ele me criou para ser santo. Ele colocou uma semente no meu batismo. Mas o que eu vou fazer com isso? Infelizmente, quem decide sou eu. E aí é onde a maioria de nós acaba desviando desse projeto de santidade. Mas o fato é que Ele nos quer santo. Então talvez, nesse mês, com essa proposta de santidade, desse tema do mês de novembro, pode ser que isso nos desperte a entender quando foi ou como foi que a gente foi saindo do caminho de santidade que Deus projetou para a gente, para que eu possa voltar. Porque nós já falamos várias vezes aqui, que não importa o que eu fiz no meu passado, importa o que eu decido fazer daqui para frente. Esse termo de que Deus nos quer santos é tão antigo que 1200 anos antes de Cristo, lá no livro do Levítico, na Bíblia, a palavra já fala que Deus nos quer santos, como nosso Pai do céu é santo. É uma ordem, Ele está pedindo para nós: sede santos, como vosso Pai que está no céu é santo. Isso 1200 anos antes de Cristo já estava nos convidando, aquela comunidade então, a ser santo. Esse convite não é hoje aqui, não é hoje decidiu então que nós vamos falar desse tema. Esse tema é muito velho. Depois, quando Jesus esteve conosco, lá no Evangelho de Mateus, Ele torna a falar isso. Jesus vai falar: sede santos, como eu sou santo. Siga o que eu estou ensinando, acompanhe, me entendam, mas sede santos. Lá no Evangelho de Mateus também está. Por fim, tem muitas passagens na Bíblia que falam de santidade, muitas. A palavra santos tem em muitos lugares, mas assim, esse tema, esse convite à santidade, tem pelo menos em mais um lugar. Deixa eu só achar onde é aqui. Que depois que Jesus morre, aproximadamente uns 30 anos depois, São Pedro, em uma das cartas dele, na primeira carta, ele quer relembrar esse tema de novo. Tamanho é a importância de sermos santos. Está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele fala o seguinte: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Só para dizer assim, sabe? Não é uma coisa de agora, é um convite antigo, que a gente só está relembrando. E o que é mais legal é que, como eu comecei a dizer, às vezes falar em santidade parece uma coisa muito distante da nossa realidade, mas não é. Na verdade, é muito mais próximo, é totalmente próximo e é completamente para cada um de nós, diferente do que a gente imagina que isso são para poucos. Às vezes pode passar na nossa cabeça assim: eu ser santo, depois de tudo que eu já fiz, ou depois de tudo que eu ando fazendo ainda, como é que eu vou ser santo? A boa notícia é que até os maiores santos foram pessoas que cometeram muitos pecados. Eu não conheço muito a história de vários santos, mas, por exemplo, Santo Agostinho, né, era um cara terrível, que a mãe dele, Santa Mônica, rezou pela conversão dele. Até os 30 e poucos anos de idade dele, ela ficou rezando, tanto trabalho que ele dava. Vamos imaginar, né? Já pensou? A mãe começa a rezar, o garotinho já dá trabalho, o adolescente dá trabalho, o adulto dando trabalho, e a mãe rezando. Mas depois virou um santo, virou um doutor da igreja. Quem nunca ouviu falar de Santo Agostinho?
para dizer o quê? Não importa o que eu fiz no meu passado ou o que você fez, mas é a minha decisão de daqui para frente fazer diferente. Querer ser santo não é nem um pouco difícil, muito pelo contrário. É a coisa mais fácil do mundo, porque nós fomos feitos para isso. Nós somos criados para isso, então isso está na minha essência. Infelizmente, o inimigo nos coloca em situações para me tirar da rota. Então, onde é que está a sacada? É eu evitar o inimigo. É eu procurar fazer as coisas que Jesus nos pede, que Ele nos ensinou, e não dar ouvidos ao inimigo, que vai ficar tentando todo dia, me tirar do caminho. Eu não sei em que parte da Bíblia fala que o justo peca 7 vezes por dia. Imagina eu e vocês. Então, todo mundo peca, só que desde que eu estou entendendo que esse pecado vai me afastar de Deus e eu preciso combater esse pecado, aí começa a minha caminhada para a santidade. Porque ser santo não é não ter pecado, ser santo não é não cometer pecado. Ser santo é o quanto eu estou disposto a lutar contra o meu pecado, caminhando em busca da santidade. Quando eu cometo alguns pecados, eu tenho alguns pecados, mas eu deixo assim mesmo, eu não vou ser santo. Isso não depende do tamanho do meu pecado. Se o meu pecado é só ficar fazendo fofoca, falar da vida dos outros, ou se o meu pecado é muito grave, não importa o tamanho, se eu não luto contra ele, se eu não busco me converter, parar com o meu pecado e buscar a santidade, aí provavelmente eu não vá chegar nesse caminho que Deus traçou para mim. Quando eu posso começar a buscar minha santidade? A qualquer momento. De que forma que eu vou buscar a santidade? Eu vou ter que ficar rezando 10 terços por dia, fazendo jejum toda semana, eu tenho que passar noites em vigília, para ser santo tem que fazer tudo isso? Não. Se eu fizer, melhor, legal, vai me ajudar? Sim. Quanto mais oração, quanto mais perto de Deus, mas isso não é um critério. O maior critério para eu buscar a santidade é minha decisão de lutar contra o pecado, de parar de ser aquela pessoa que controlava a minha vida e procurar deixar Deus controlar a minha vida. Quanto mais imitador de Jesus eu for, mais próximo da santidade eu vou chegar. É até muito simples. Como é que eu faço para buscar o caminho da santidade? Como é que eu faço para ser santo? Gente, olha, não tem coisa mais fácil. É só seguir o que Ele pediu, né? Falei agora há pouco. Se a gente sabe que o que eu estou fazendo é errado, preciso deixar de fazer. E se o que eu estou fazendo é pecado, é errado, qual é o jeito certo? Eu acho que Deus se alegraria comigo se eu fizesse dessa maneira. Então eu tenho que fazer dessa maneira. Emanuel, o que eu ganho com isso? Só tudo que importa, tudo que realmente vale a pena. Infelizmente, o mundo nos coloca numa situação de enxergar que essa maneira que eu vivo é que vale a pena, que essa maneira que eu gosto de viver é que é legal, isso vale a pena, isso é importante. Só que eu acredito que a maioria de nós aqui, se estamos aqui, é porque já descobrimos que não é bem assim a história. Nós estamos mais próximos da santidade do que muitas pessoas que ainda não saborearam, não sentiram, não experimentaram Deus na sua vida. Quem já fez acampamento aqui? Ergue a mão. A maioria.
No acampamento é um local onde a gente experimenta Deus, a gente chega a sentir o cheiro de Deus. E aí a gente sai de lá, a maioria das pessoas, bem diferente. E com propostas diferentes. Só que às vezes no decorrer da caminhada a gente vai esquecendo, vai deixando de lado, e algumas coisas da vida velha começam a voltar. O quanto eu tenho lutado com isso? Como é que eu tenho me comportado agora que eu já sei o que Deus espera de mim? O que é certo, o que não é legal. Eu não sabia que era tão pecado assim. Eu não sabia nem que era pecado aquilo lá. Mas agora eu sei. E o que eu tenho feito? Às vezes a gente acaba descobrindo um tipo de pecado. Eu já falei isso uma vez, baseado em mim mesmo. Quando eu descobri o meu maior pecado, eu fui lutar contra ele. Graças a Deus consegui. Então aí eu achei que eu tinha zerado, que já estava legal. O que eu acabei descobrindo depois é que esse caminho da santidade é ir descobrindo onde mais na minha vida eu preciso mudar, eu preciso me converter. Qual mais pecado eu tenho? Talvez é pequeno, mas se eu entendo que é pequeno e não luto contra ele, eu não estou caminhando nesse caminho de santidade que Deus espera de mim. Se eu já entendi que aquilo não é legal para a minha vida, ou não é legal para alguma pessoa, se eu faço mal, eu tenho que lutar. Quando eu entendo tudo isso, quando eu entendo que eu preciso mudar minha vida, e aí então eu quero fazer diferente, eu quero imitar a Jesus, o que eu posso fazer para dar mais passos? Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, Jesus vem falar assim: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Então, se buscar a santidade é seguir os passos do Pai, é seguir os passos de Jesus, como que está o meu comportamento hoje em dia? Eu continuo ainda querendo que todo mundo me serve, eu sou o rei? Ou eu me abaixo, eu me humilho se preciso for, para servir? Nós temos tantos projetos na Missão Guadalupe. Somos convidados a todo momento para servir de alguma maneira. E eu acho que não é para mim. Ah não, isso aí é para aquela galera que pega tudo que aparece o cara vai. Nossa, ó, não pode ter um negócio, o cara está lá no meio. Então os caras que é assim. Eu não sou assim. Não, tá bom, não, tá bom. Não quer dizer que você tem que participar de um projeto da Missão Guadalupe. Mas eu preciso começar a pensar no meu comportamento de servir, dentro da minha casa, no local de trabalho. Se eu compreendo que quanto mais eu fizer pelas pessoas, principalmente dentro da minha casa, no meu lugar de trabalho, onde eu convivo, se eu sirvo mais do que eu quero ser servido, se eu sou simples, se eu sou humilde, se eu levo paz em vez de guerra, eu estou fazendo o que Jesus faria. Mas às vezes, sem perceber, nem é por maldade, eu só causo intriga. A pessoa começa uma confusão, eu aumento em vez de terminar. Eu não tenho paciência dentro da minha casa, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Ou no lugar de trabalho, qualquer um que fala alguma coisa, eu já estou revidando. Como que está o meu comportamento? Eu tenho tido o comportamento de Jesus? Lembra daquela passagem que o Padre Carlos gosta de falar do bom samaritano, né? A pessoa estava lá caída, e aí passa um sacerdote, vai embora. Passa um levita, vai embora. Aí passa um samaritano e socorre. Como eu tenho me comportado?
quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, como eu tenho me comportado? Eu me comporto como a Jesus, ou eu continuo ainda com aquele homem velho, aquela mulher velha dentro de mim? Com arrogância, com prepotência. A santidade, ela precisa de muita oração, mas ela vem mais pelo meu comportamento. Talvez eu não preciso falar nada, e nem fazer muita coisa gigantesca, mas se no dia a dia, na minha atitude, nos meus atos, eu tenho um comportamento o mesmo que Jesus teria em cada situação da minha vida, eu estou caminhando em busca da minha santidade. Tem um trecho, eu acho que eu vou ler para vocês, não é muito pequeno, mas Jesus deixou essa maravilha que é a palavra de Deus para nós, que tem resposta para tudo. Não importa qual é o meu problema, qual é a minha dúvida, talvez eu não saiba procurar, mas que Ele deixou esse manual de sobrevivência infalível, Ele deixou. Lá em Lucas 6, Ele fala do Sermão da Montanha. Todo mundo já ouviu falar do Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças, bem-aventurados, tal. Quando ele termina, quem quiser pegar, está em Lucas 6, começa no 27. Quem tiver com a Bíblia, Lucas 6, 27. Conseguiram? Eu vou lendo para vocês esse manual de comportamento. Como eu falei, uma das melhores maneiras de trilhar a santidade é pelo meu comportamento. Não adianta o Emanuel chegar aqui, porque eu não sou exemplo para ninguém. Toda vez que me convidam para pregar é uma luta interna, porque eu não me acho digno de tudo que eu já fiz na minha vida, ou coisas que eu ainda faço, ainda ter que vir aqui falar em nome de Deus. Mas o que me conforta é que eu estou pelo menos lutando muito para ser uma pessoa melhor. E é disso que a gente está falando. Não do que eu já fiz ou do que eu ainda faço, mas da minha luta para ser uma pessoa melhor. E aqui Jesus deixa um manual para a gente. Lucas 6, a partir do 27. O título na minha Bíblia fala o seguinte: Amor aos inimigos. Começa assim: Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir uma face, oferece também a outra. Ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não reclame. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais somente os que vos amam, que recompensa merecereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem a quem vos fazem bem, que recompensa merecereis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestai àqueles de quem espera receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, serei também vós medidos. Palavra da salvação. É que isso aqui, que a gente acabou de ler, é uma contradição violenta com o que a gente aprendeu a vida inteira. Como é que é? Eu vou rezar para o meu inimigo? O caminho da santidade vai nos pedir isso. Eu estou disposto? Talvez ainda não, mas faça uma experiência. Faça uma experiência. Rezar pelo teu inimigo, aquela pessoa que te quer mal, que brigou com você, que fala mal de você em todo lugar. Em vez de eu jogar uma maldição, abençoa. Esse negócio de abençoar, outro dia eu estava falando com a Dani do Faísca. Falei que eu tenho feito uma experiência no trânsito, que o trânsito é um dos lugares que mais me tira a paz. Acho que eu já falei um monte de vezes isso, né? E eu estou fazendo uma experiência, depois daquele curso lá de baixo de bênção e maldição, eu me toquei que nós somos responsáveis pelas situações de bênção ou de maldição na nossa vida. Olha que loucura, hein? Nós somos responsáveis. Aí eu dei um exemplo assim, falei, você está no trânsito, e aí você nem parou, já vem uma pessoa te pedir alguma coisa e tal. Aí você abre a janela e dá 5 centavos, 10 centavos. O que a pessoa fala? Deus te abençoe. Cara, você ganhou uma benção. Aí você está andando, daí a pouco, você acelerou um pouquinho, ou você brecou muito, ou o semáforo estava laranja, você brecou, o cara já vai, te xinga inteiro, te joga uma maldição, mas desgraçado, ganhei uma maldição. Estou citando o trânsito, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todos os momentos, eu acabo, ou consciente ou inconsciente, sendo motivo de bênção ou maldição para a minha vida. E aí eu tenho me policiado um pouco mais, né? Para ser mais paciente no trânsito, é uma das minhas lutas. Meu caminho da santidade tem uma pedrona grande aí. Uma delas é essa. Não tenho muita paciência no trânsito, mas estou lutando. Ainda mais quando eu lembro que eu posso ganhar uma bênção em vez de ganhar uma maldição. Então eu procuro as oportunidades de bênção e tento correr da situação de maldição. Esse manual que Jesus o deixou: se te bater numa face, oferece a outra. Quem de nós vai fazer isso? Já mandou rezar para o meu inimigo, agora quer que eu... O cara está me batendo ou está me ofendendo e eu... O que Jesus está querendo dizer? Se a pessoa está te fazendo mal, a outra face é o inverso, é o oposto. Não faça mal para ele. Se ele te quer mal, não queira mal a ele. Se ele te prejudicou, não prejudique a ele. Volta lá no começo. Reze para os seus inimigos. Gente, faz a experiência. É coisa assim, brutal. Sabe tudo que você estava desejando quando você está com muito ódio da pessoa? Com o ódio você não vai conseguir nada. Mas quando eu rezo por aquela pessoa, eu não vou conseguir o que eu estava querendo com o ódio, mas eu consigo muito mais que aquilo, de uma forma diferente, de uma forma que Deus quer, que Ele também concorda. Porque Ele não vai concordar com aquela maldição que eu estou jogando na pessoa. Então provavelmente nem sei se vai acontecer. Mas quando em vez de eu fazer isso, eu rezar, vai acontecer tanto com a pessoa quanto comigo. Coisa boa. A gente precisa viver essa experiência. Tem tanta coisa aqui, né? Emprestai sem esperar nada em troca. Às vezes a gente
E eu não estou falando só de dinheiro, mas às vezes a gente só quer ter amizade com pessoas que eu possa ser beneficiado de alguma maneira. Eu só tenho amizade com o Roberto porque o Roberto eu vou na casa dele jantar. Mas eu não vou ter amizade com outro cara porque o cara não tem nada. Por que eu vou ter amizade com aquele outro lá? O cara não tem rancho, não tem nada. Vou. Como é o meu coração? Como é meu comportamento? São escolhas, são atitudes, maneira de viver. Então essa proposta de santidade é nós avaliarmos como está o nosso comportamento, o que eu tenho feito, detectar o que está errado. Se eu tenho um pecado, eu preciso romper com o pecado, para dar passos no caminho de santidade. Porque se eu soubesse o que tem nesse caminho, eu ia agora. Tem muita gente que adia, fala, Olha, se nós soubéssemos o que tem nesse caminho de santidade, quando eu decido e quando eu vou, eu ia correndo, eu deixava tudo, porque tem muito mais do que eu espero, muito mais do que eu mereço. É mais que maravilhoso, é mais que bom. Eu não sei porque que eu e muitos dá uns passinhos tão devagarzinho, com medo, com preguiça, sei lá. Por quê? A gente corre para tanta coisa que não presta e anda tão devagar para o essencial, para o que realmente vale a pena. Apesar de todos os meus erros e todos os meus pecados, tem uma coisa que eu sou muito feliz dentro de mim. Quando eu fiz meu acampamento em 2010, eu vi que meu maior pecado era porque eu levava uma vida muito prostituída. Eu não era casado e a minha vida era de muita bagunça. De jovem que só quer ir para as baladas, beber demais, cada dia pegar uma mulher, dormir com ela, 2 da noite, muita bebida, muita pornografia, muita orgia. Era uma vida que eu não me orgulho. Muitos já sabem, não estou contando nenhuma novidade, não é a primeira vez que eu falo disso. Só que depois do meu acampamento ele me incomodou e ele falou, cara, isso não vai te levar a nada. E realmente eu estava até com depressão na época do meu acampamento. Ele falou, vem pra cá, vem mais perto, vem perto de mim que você vai ver, cara, vai estar muito melhor. E não por mérito meu, porque eu não tenho capacidade de nada, mas por graça, por piedade, por amor, Ele foi me levando, Ele foi me arrastando, eu caído, e Ele foi me puxando para perto dEle. E aí eu decidi dar uma resposta positiva. Eu falei, tá bom, e eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. E fui parando com isso, fui parando, e já não saía mais. Decidi namorar para casar. Aí nesses namoros, quando eu vi, eu estava transando com a minha namorada. Mas eu pensava, não, mas ela porque já vai casar mesmo, já pode. Eu parei com a bagunça, eu parei com o regaço. Mas agora pode, não. Namorada. Só que toda vez na minha oração ele me falava, você disse que ia parar. Eu falei, mas é só namorada. Ele falou assim, Emanuel, eu pedi tudo. Daí a pouco começava a namorar outra moça, quando menos esperava estava transando. Foram algumas namoradas. Nenhuma eu estava feliz, nenhuma estava me fazendo feliz. Até que um dia ele falou de novo, é a última vez. Você quer ser feliz? Quero. Você quer saborear tudo que eu tenho para te dar? Quero. Ele falou, então, vem mais para cá, chega perto, me ouve, acredita em mim, cara. Você não precisa disso, você vai ser feliz. Eu falei, tá bom. Aí em janeiro de 2014, dentro de um acampamento, eu conheci uma moça lá,
No primeiro dia, quando eu estava servindo nesse acampamento, e ela era uma das convidadas que iam participar, eu nunca tinha visto ela. Quando ela ficou de pé, ele falou muito alto no meu ouvido: você vai casar com ela. Mas ele falou muito alto, que eu cheguei a dar uma paralisada assim, fiquei meio duro, travado. E eu tomei posse, cara. Falei, eu vou casar com ela. Eu nunca nem tinha visto a menina, nem conversado. Não sabia nem se já era casado, se tinha namorado. Mas ele falou. Se ele falou, ele cumpre. Ele nunca me enganou. E nem nunca vai te enganar. E aí, aconteceu o acampamento, uma pequena amizade. Quando acabou o acampamento, encontrava no grupo de oração. Sai um dia, come uma pizza. Daí uns 2 meses a gente começou a namorar. E eu casei com ela. O que eu não contei para vocês, eu sou muito feliz com a minha esposa. O que eu não contei é que eu conheci ela em janeiro de 2014 e casei em maio de 2015. Então, 1 ano e pouquinho, né? Não tive relação sexual com ela. A gente viveu um namoro santo. Essa busca da santidade que Deus nos pede. Porque como eu falei, eu não sou exemplo para ninguém. Mas pelo menos disso eu me orgulho. Que eu resolvi ouvir Ele. Ele falou, cara, vem, me ouve. Você vai ver como é bom. E hoje eu estou colhendo esses frutos dentro do meu casamento. É fácil o meu casamento? Não tem briga, não tem problema? Tem o mesmo problema que provavelmente tem o de vocês. Só que é diferente. Porque Ele me prometeu desde antes que se eu continuar perto dEle, Ele vai me ajudar e vai me ensinar a cada dia. Então o casamento tem melhorado a cada dia. Em Deus. Dando passos em busca dessa santidade que Ele me pede em todas as áreas da minha vida. Ainda falta muito para mim? Ainda falta muito. Mas como eu já falei, a santidade vem da decisão e não de tudo que eu já fiz ou do que eu ainda faço. Mas se eu me decido a lutar contra o meu pecado, a procurar ser uma pessoa melhor, a olhar para a pessoa como um irmão, a amar as pessoas em vez de odiar, a amar quem me odeia, a ajudar quem precisa, a partilhar. Se eu quero experimentar como é ser santo, é só eu seguir o que Ele me ensinou. E para finalizar, eu já falei, mas quero lembrar. Olha o exemplo de santo que a gente tem dentro da Missão Guadalupe, né? O Padre Carlos. A gente tem um santo. Quantos santos a gente vê em imagem ou lê livro dele? A gente tem um santo que a gente pode tocar, conversar, pedir. Você pensa que eu não conversei com ele essa semana inteira? Porque eu vinha pregar, né? Todo dia ele mandava um áudio. Um santo. Às vezes a gente convive com um santo e nem percebe, né? Então, só para encerrar, eu quero dizer que a santidade, ela está ao alcance de todos nós. A santidade é o desejo de Deus para cada um de nós. Mas Deus não me obriga a ser santo. Lá no livro de Apocalipse fala assim: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo e você comigo. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo hoje na nossa porta. E aí? E aí, Murilo? Você pode abrir? Você quer experimentar essa santidade que eu tenho para você? Hoje Ele está batendo na nossa porta. A decisão vai ser minha. Se eu disser não, Ele respeita. Ele respeita. Só que se eu disser sim, Ele vai me ajudar em tudo nesse caminho de santidade. Cada vez que eu cair, Ele vai me ajudar a levantar.
Cada vez que eu falhar, que eu cometer um pecado, se eu estiver disposto a continuar, Ele vai estar disposto a me levantar e me ajudar a chegar na minha meta. Mas precisa que eu dê meu sim, precisa que eu continue dando sim sempre, porque o que vale é, não se eu estou cometendo pecado, se eu estou caindo, mas a minha capacidade de levantar e continuar no mesmo caminho. Amém? Feche os olhos. Põe a mão no seu coração, eu quero rezar com vocês. Quero pedir para Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos aceitar esse chamado. Ele que bate em nossa porta, Ele que nos convida escancaradamente. Ele não está mandando recadinho mais não. Hoje Ele falou comigo e com você. Que Ele nos ajude a dar esse passo. E para quem decidir dar esse passo, que Ele firmemente nos ajude a caminhar. Nessa caminhada de sermos santos a cada dia, de buscarmos a nossa santidade, de sermos santos dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, não importa onde a gente esteja, numa festa, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser a mesma pessoa, eu tenho que ser sal e luz aonde eu estiver, porque é isso que Ele espera de mim, é para isso que Deus me criou. Que Deus nos abençoe, nos dê força, nos ilumine, nos ajude a entender esse chamado e firmemente aceitar. E que se nós cairmos, que nós nos lembremos que o importante é levantar e continuar. Não somos perfeitos, nenhum santo foi. Todos os santos cometeram seus pecados, mas eles não desistiram do caminho da santidade. Eu vou pedir para o coral tocar uma música que vai nos ajudar nessa busca por santidade. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Presta atenção nessa letra. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que Deus possa nos conduzir. Leva-nos, Senhor. Se não for contigo,
eu nem quero ir. Confie, Ele quer nos levar, só depende do nosso sim. Que Deus possa definitivamente entrar nos nossos corações, para que esse sim seja um sim definitivo até o fim das nossas vidas, para a gente saborear, viver tudo que Ele tem para nós, porque é muito mais e muito melhor do que eu mereço ou do que eu espero. Amém?